$17.000. Diz esta frase em voz alta. $17.000. Parece o preço de um carro usado, com 100 mil quilômetros no relógio e os bancos gastos. Parece o valor de um modelo de entrada a gasóleo, daqueles que mal têm ar-condicionado e rádio. Mas não é nada disso. A Toyota acabou de confirmar que vai vender um carro elétrico novo, saído de fábrica, com garantia, por $17.999. E isto não é uma piada. Não é um conceito de salão automóvel. Não é um protótipo bonito que nunca vai sair do papel e que daqui a 3 anos ninguém se vai lembrar de ter existido. Este número, 17.999, é uma bomba no meio da indústria automóvel mundial. E ao longo dos próximos minutos vais perceber exatamente por quê. Porque enquanto a Tesla vende o Model 3 por mais de $40 mil, enquanto a BYD cobra $25 mil pelo seu modelo mais barato, a Toyota, a mesma marca apontada durante anos como atrasada na corrida aos elétricos, aparece com um preço que literalmente divide o mercado ao meio. E o mais impressionante não é só o valor, é a tecnologia que ninguém esperava ver a este preço, é o sacrifício silencioso que a indústria japonesa fez para chegar até aqui. E é, sobretudo, o momento exato em que tudo começa a mudar. Mas espera, antes de aceitares isto como mais uma promessa bonita da indústria automóvel, pensa, quantas vezes já viste um carro revolucionário que nunca chegou às estradas? A Tesla prometeu o Cybertruck por $39 mil, hoje custa quase o dobro. A Chevrolet prometeu o Bolt por $30 mil. Foi descontinuado. A Ford prometeu elétricos acessíveis. Os lançamentos foram sucessivamente adiados. Será que desta vez é diferente? Ou é apenas mais uma jogada de marketing? Deixa a tua opinião nos comentários. Porque esta história, esta promessa de $17.999, não é apenas sobre um carro. É sobre o momento em que a eletrificação deixa de ser um luxo reservado a quem tem dinheiro sobrando. É o momento em que o carro elétrico se torna, finalmente, acessível a toda a gente. E se a Toyota conseguir cumprir aquilo que anunciou, a indústria automóvel, tal como a conhecemos hoje, nunca mais vai ser a mesma. O que quase ninguém te contou é que este preço não caiu do céu. Foi o resultado de uma década de trabalho feito em silêncio, de investimentos que a maioria dos analistas ignorou, e de uma aposta que, à data, parecia um autêntico suicídio empresarial. A Toyota não chegou a este número por acaso. Chegou porque percebeu, muito antes dos concorrentes, algo que o resto da indústria ainda hoje custa a aceitar. E a prova está na bateria que vai equipar este carro. Uma bateria que grande parte da indústria continua a considerar impossível de produzir em escala. Uma bateria que a própria Tesla ainda não conseguiu dominar. Uma bateria capaz de mudar tudo o que achas que sabe sobre autonomia, segurança e preço num carro elétrico. Vamos entrar nesse assunto já a seguir. Mas primeiro, olhemos com mais atenção para este número, $17.999. Soa a erro de impressão, não a preço real de um carro novo. E, no entanto, a Toyota já está a fazer exatamente isto na China, com o BZ3X. A versão de entrada deste SUV elétrico custa $114.800, precisamente $17.999 a conversão atual. E não é um carro de brincar. Oferece 520 km de autonomia com uma única carga, um motor de 201 cavalos, bancos dianteiros com massagem e som Yamaha com 11 colunas. Tudo por um valor inferior ao que pagarias, em Portugal, por um Volkswagen Polo a gasóleo. Mas a Toyota não ficou por aqui. O BZ7, berlina elétrica de luxo lançada na China em 2026, chegou às lojas por $147.800, cerca de $21.500, com milhares de unidades encomendadas na primeira hora. E a versão de topo custa $199.800, com bateria de 88 kWh, 700 km de autonomia e 5 estrelas de segurança Euro-NAP. Será que estes preços vão mesmo chegar intactos à Europa, depois de impostos e margens locais? A verdade é simples. A Toyota não está a fazer isto por acaso. Está a fazer isto porque a China mudou, de forma definitiva, as regras do jogo. A BYD vendeu mais carros elétricos do que a Tesla em 2025. Os fabricantes chineses dominam hoje o mercado global de baterias.
E a Toyota, que durante anos foi acusada de estar atrasada nesta corrida, percebeu que a única forma de sobreviver é enfrentar a concorrência exatamente onde ela é mais feroz, no preço. E para chegar a estes números, a Toyota fez algo que muitos consideravam praticamente impossível para uma marca do seu tamanho e da sua tradição. Este carro não usa a plataforma ETNGA dos BZ4X vendidos na Europa. Usa uma plataforma mais barata, desenvolvida com a Suzuki e a Daihatsu, com o nome de código 27PL, uma versão low-cost da arquitetura usada nos elétricos de gama alta. É esta plataforma que permite cortar custos onde eles realmente pesam no preço final, sem sacrificar a fiabilidade que sempre foi a assinatura da marca. Imagina o que isto significa para a tua próxima compra de carro, para o mercado de usados, para os planos da UE de proibir carros a combustão a partir de 2035. Um elétrico mais barato que um Dacia Sandero novo, com mais autonomia que muitos Tesla e garantia de fábrica completa. Não é um sonho distante, já é realidade, na China. A pergunta que quase ninguém faz é esta: como é que a Toyota conseguiu chegar aqui? Precisamente quando a Ford e a GM desistem dos carros pequenos e sobem os preços dos elétricos que ainda vendem. A resposta está, mais uma vez, na bateria. A Toyota não se ficou pelo ion-lítio convencional. Está a apostar tudo numa tecnologia que promete carregamentos completos em 10 minutos e autonomias acima de 1.000 km. Como é que a Toyota consegue vender um SUV elétrico por $17.999, ao mesmo tempo, preparar um carro capaz de prometer mais de 600 km de autonomia por cerca de $28 mil? A resposta está na plataforma, está na parceria industrial, está, acima de tudo, na bateria. O BZ3X, que já vende mais de 10 mil unidades por mês na China, assenta numa engenharia inteligente e pragmática. Mas o verdadeiro salto está a ser construído, agora mesmo, em laboratórios no Japão, um salto que a Toyota anda a preparar há décadas, longe dos holofotes. Falamos da bateria de estado sólido. A Toyota começou a trabalhar nesta tecnologia em 1990. 36 anos de investigação contínua, milhares de milhões de ienes investidos, muitas vezes sem retorno visível. E agora o governo japonês certificou oficialmente os planos de produção. A produção em massa arranca em 2026, num plano formalmente aprovado pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão. O que é que isto significa realmente para ti e para o teu próximo carro? As baterias atuais de óleo-lítio, como as do teu telemóvel, demoram cerca de 45 minutos a carregar num carregador rápido, dão em média 300 km de autonomia real, degradam-se com o tempo e carregam riscos de incêndio que a indústria ainda não eliminou. A bateria de estado sólido da Toyota promete algo completamente diferente. 10 minutos para carregar de 10% a 80%, mais de 620 milhas de autonomia, o equivalente a mais de 1.000 quilômetros, e uma vida útil de 40 anos, mantendo 90% da capacidade original. 4 décadas. Compras um carro hoje, daqui a 40 anos, a bateria continua a funcionar a 90% da capacidade original. Isto deixa de ser apenas um automóvel. Passa a ser um investimento de longo prazo. Quase uma relíquia que podes um dia deixar aos teus filhos. O que estou prestes a revelar nunca foi contado exatamente desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É precisamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Mas há um problema enorme, que a Toyota não esconde: o custo. Hoje, uma bateria de estado sólido custa entre $400 e $800 por quilowatt-hora, contra cerca de $115 para uma bateria convencional de íon-lítio, um fosso de 3 a 7 vezes. A estratégia da marca é começar devagar. O primeiro carro a receber esta bateria não vai ser um modelo popular e barato, mas sim um desportivo de alta performance, sucessor espiritual do lendário Lexus LFA, onde a exclusividade justifica o custo elevado. Só depois, com a produção a crescer e os custos a cair, é que a tecnologia desce para os carros de massas. A meta oficial é 2030 para a produção em grande escala. E não está sozinha. Fechou parcerias com 2 gigantes japoneses, a Sumitomo Metal Mine, para os materiais do cátodo, e a Idemitsu Koza, para o eletrólito de sulfureto de lítio, com uma fábrica capaz de produzir 1.000 toneladas por ano.
Estão, literalmente, a construir uma cadeia de abastecimento do zero, desde o mineral em bruto até a célula final. Imagina o impacto real disto no mundo. Um carro que nunca precisa de trocar a bateria durante a sua vida útil. Um carregamento mais rápido do que o tempo que demoras a tomar um café. Um elétrico com mais autonomia do que muitos carros a gasóleo. E, no fim de tudo, um carro que custa o mesmo que um Dacia Sandero de entrada de gama. Não é ficção científica. É, literalmente, o plano da Toyota para a próxima década. Enquanto a Tesla luta para baixar o preço do Model 3, enquanto a Ford desiste de vez dos carros pequenos, enquanto a General Motors adia lançamento atrás de lançamento, a Toyota está a jogar xadrez a 40 anos de distância. E a peça-rei deste jogo é a bateria de estado sólido. Agora que já percebes o que a Toyota anda a preparar, baterias que duram 40 anos, carregamentos em 10 minutos, autonomias de 1000 km, precisas de perceber uma coisa importante. Nada disto foi de graça. Este momento, este anúncio, este preço de $17.999 é o resultado de um sacrifício que a indústria japonesa fez em silêncio, e que praticamente ninguém entendeu enquanto acontecia. Enquanto a Tesla dominava as manchetes mundiais, enquanto a BYD crescia 92,6% ao ano só na China, a Toyota manteve-se discreta. Enquanto a Ford e a GM anunciavam planos grandiosos que raramente saíam do papel, a Toyota ficou calada. E os críticos repetiam, ano após ano, a Toyota está atrasada. A Toyota vai perder a corrida dos elétricos. Ou será que a Toyota estava, na realidade, a jogar um jogo completamente diferente? A Toyota não estava atrasada, estava a preparar-se. Estava a construir uma cadeia de abastecimento inteira, do zero, e a fechar parcerias estratégicas com empresas que quase ninguém no Ocidente conhecia. Com toda a paciência do mundo, preparava aquele que pode vir a ser o maior golpe que a indústria automóvel já viu em décadas. Em setembro de 2024, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão certificou formalmente os planos da Toyota para a produção destas baterias de nova geração, um plano oficial, com datas de produção claramente definidas. A produção em massa começa em 2026, com uma capacidade inicial de 9 gigawatts-hora por ano, que vai crescer gradualmente até 2030. As parcerias com a Sumitomo Metal Mining e a Idemitsu Kosan garantem a cadeia inteira, desde o mineral até a célula pronta a entrar num carro. E a própria Sumitomo já disse publicamente: a Toyota é hoje a sua prioridade número 1. Enquanto a Tesla depende fortemente da Panasonic, enquanto a Ford depende da SK Innovation, a Toyota está a construir a sua própria cadeia de abastecimento, dentro do Japão, com parceiros japoneses, com aprovação direta do governo japonês. O objetivo por trás de tudo isto é claro: dominação total do mercado global de baterias até 2030. Mas há mais, muito mais. A Toyota não está a pensar apenas nos elétricos, mas em toda a sua gama de veículos. A plataforma 27PL, desenvolvida com a Suzuki e a Daihatsu, será a base de um SUV elétrico com menos de $30 mil e 550 km de autonomia. Não um carro de entrada básico, mas um SUV familiar que a maioria das famílias portuguesas poderia efetivamente comprar. Sabes o que isto significa para o mercado de usados em Portugal, ou para o valor de revenda do carro que tens hoje na garagem? Entretanto, a Toyota enfrenta também um problema sério. As vendas na China caíram 24% em julho de 2026, com a BYD a dominar o mercado interno. A Toyota precisa, mais do que nunca, de um produto capaz de mudar a conversa. E esse anúncio já chegou. $17.999. Um carro elétrico mais barato do que um Dacia. Uma bateria que promete durar 40 anos. Um carregamento completo em 10 minutos. E um plano estruturado para levar esta tecnologia a todos os segmentos do mercado até 2030. A grande pergunta que fica no ar é: a Toyota vai mesmo conseguir cumprir tudo isto? Ou vai acabar por ser mais uma promessa bonita que nunca se concretiza por completo? A Toyota já provou, no passado, que é capaz de fazer o que parecia impossível. Em 1997, lançou o Prius, o primeiro híbrido de produção em massa do mundo, numa altura em que quase ninguém acreditava no seu futuro comercial. Em 2026,
Prepara-se para lançar o primeiro carro com bateria de estado sólido, e há sinais de que a história pode repetir-se. Este carro não é apenas mais um veículo no catálogo da marca. É a primeira peça de um tabuleiro de xadrez global. A Toyota está a posicionar-se para dominar mercados emergentes inteiros: Índia, Sudeste Asiático, América Latina e África. Mercados onde a Tesla praticamente não tem presença relevante, onde a BYD ainda está a crescer, e onde o preço, mais do que a marca, é o fator decisivo na hora da compra. E tu, aqui em Portugal, achas mesmo que isto não te vai afetar? Em 2024, a BYD vendeu 3,02 milhões de veículos elétricos e a Tesla 1,79 milhões. A Toyota, apontada durante anos como atrasada, vendeu 10,3 milhões de veículos no total, a maioria híbridos, mas assentes numa base industrial que nenhum outro fabricante consegue igualar. Quando decidir transferir essa capacidade para os elétricos, a escala será avassaladora. A pergunta, chegados a este ponto, já não é se a Toyota vai dominar o mercado global de elétricos. A pergunta é apenas quando. E, tudo indica, já começou. Com o anúncio do preço de $17.999, a Toyota acabou de mandar uma mensagem clara a toda a indústria. O carro elétrico deixou de ser um luxo. Passou a ser uma necessidade acessível a milhões de pessoas. E quem não conseguir acompanhar este ritmo vai simplesmente ficar para trás. A Ford está a desistir dos carros pequenos. A General Motors adia lançamentos atrás de lançamentos. A Stellantis luta para se manter relevante na Europa. A única marca com um plano verdadeiramente claro, uma cadeia de abastecimento construída de raiz e um preço que, por agora, ninguém mais consegue igualar, é a Toyota. O futuro da mobilidade não vai ser decidido na Califórnia. Vai ser decidido no Japão, na Índia e na China. E a Toyota já anda a jogar este jogo, com paciência de décadas, muito antes de a maioria da indústria perceber que o tabuleiro tinha mudado. Chegamos ao fim desta história. E se há uma coisa que ela te deve ter mostrado claramente, é que a Toyota não está a brincar. A promessa que fez, o carro elétrico de $17.999, já é uma realidade concreta na China. O BZ3X vende mais de 10 mil unidades por mês, com versões que chegam aos 610 km de autonomia, por um preço que, em campanha, começa nos $13.100. E o BZ7, a berlina de luxo que rivaliza diretamente com o Tesla Model S, recebeu mais de 3.100 encomendas logo na primeira hora de vendas. Mas não te enganes, isto não é apenas um carro. É a primeira peça de um tabuleiro de xadrez que a Toyota anda a montar há décadas, com uma paciência que poucas empresas ainda têm coragem de ter. Se esta história te fez pensar de forma diferente sobre o futuro dos elétricos, deixa o teu comentário e partilha com alguém que ainda acha que a Toyota está atrasada nesta corrida. Porque, pelos vistos, a Toyota nunca esteve atrasada. Estava apenas a preparar o momento certo para acelerar.